Temos estado a estudar no livro de Efésios esta série e hoje vamos a começar a mesma ideia, mas no livro de Apocalipse. Então, o apóstolo Paulo foi utilizado pelo Senhor para escrever esta epístola aos Efésios e aparentemente a igreja tomou ao peito estas admoestações que Paulo estava a dar à igreja e eles mantinham uma firme doutrina e prática bíblica. É o que vemos hoje na lição em Apocalipse. Mas antes de abrir esta outra carta a esta igreja, queremos observar o autor da carta, o carteiro que a entregou e umas verdades importantes, relevantes a essa carta. Então, ao estudar o livro de Apocalipse, encontramos diferentes atitudes hoje em dia quanto a esse livro de Apocalipse entre irmãos na fé. Encontramos que a Apocalipse é uma confusão, um código secreto que somente Deus pode decifrar. Também, outra atitude, Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia, que é fascinante e deve ocupar o foco central do ensinamento da igreja. E outra atitude, Apocalipse não tem nada a ver com a vida cristã, mas é um cenário futurístico só. Como veremos, estas opiniões são iradas. As visões celestiais de Apocalipse têm grande valor pela vida cristã e o propósito não é para confundir, fascinar ou entreter-nos, mas motivar-nos a viver a nova vida em Cristo num mundo perdido e hostil. Quão mais relevante poderia ser o Apocalipse? Então, para observar alguns elementos essenciais na abertura do livro e entender o resto do conteúdo. Então, as primeiras 4 palavras do primeiro capítulo de Apocalipse é importante porque explica. É tudo menos confuso. Começa o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, primeiras 4 palavras, revelação de Jesus Cristo, nos dá o propósito deste livro. O resto do versículo 1 indica que o livro é uma revelação de eventos ainda para vir. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o que vai vir? Acontecimentos em que Jesus Cristo é a figura central. Também transmite que Deus Pai deu a revelação a seu Filho Jesus Cristo para que Ele, por sua vez, a mostrasse a seus servos. Então, Jesus é tanto o revelador quanto a revelação do livro. Ele é aquele por quem veio e ele é seu personagem central.
O objetivo principal do livro é revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o Redentor do mundo e como o vencedor do mal e apresentar de forma simbólica o programa pelo qual ele realizará sua obra. Cristo comunicou sua revelação pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. De identidade do anjo não podemos falar, mas a identidade do recipiente humano é claro. É o apóstolo João, aquele que escreveu o quarto evangelho e as 3 epístolas que levam seu nome. Ele estava com Jesus através do seu ministério terreno. Ele olhou a morte do Senhor, foi pedido por Jesus para cuidar da mãe de Jesus, encontrou-se com Jesus depois da sua ressurreição e testemunhou a sua ascensão ao céu. João era o discípulo que Jesus amava e confiava particularmente. Também outra coisa, vemos uma promessa. João acerta em versículo 3, diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, João acerta que aqueles que ouvem, leem e obedecem o conteúdo de Apocalipse serão abençoados. Esta promessa demonstra que o livro é para nos encorajar na nova vida em Cristo, não somente para nos informar quanto ao futuro. E também podemos notar o Apocalipse foi revelado a João enquanto estava na ilha de Patmos, em versículo 9 do capítulo 1. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, Patmos, uma ilha do mar Egeu, a volta de 60 quilômetros ao oeste de Mileto. Essas autoridades romanas exilaram o apóstolo João para esta antiga prisão da ilha, porque ele se recusou a renegar sua fé em Cristo. O banimento foi aparentemente a maneira favorita do imperador Domiciano de expurgar os cristãos do Império Romano, ao contrário de seu predecessor, Nero, cujo foco era matar os crentes. Domiciano empreendeu uma perseguição sem precedentes em todo o império aos cristãos. O forte testemunho de João por Jesus fez com que ele se tornasse uma das vítimas de Domiciano. Então, algumas coisas para pensar referente ao que vamos a ver. Versículo 10 também, do capítulo 1, diz que ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. A ordem desta voz de trombeta teve 2 elementos para cumprir. Primeiramente, escrever o que João viu, e segundo, enviar o escrito às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas designadas existiam no primeiro século e tiveram as necessidades e problemas que Apocalipse enfrenta. A mensagem celestial foi projetada para atender às necessidades reais das igrejas especificadas. No entanto,
como as dificuldades que essas congregações enfrentaram foram encontrados por outras igrejas ao longo da história, até os nossos dias, as mensagens enviadas a essas 7 igrejas são tão vitais e relevantes agora quanto eram então. Então, chegamos a capítulo 2 e os primeiros 7 versículos a uma outra carta à mesma igreja que temos estado a estudar, a igreja de Éfeso, onde o Senhor estava, através de Paulo, a encorajar, a admoestar, repreender onde for necessário a igreja para que andassem na nova vida em Cristo, que se vestissem dos princípios do Senhor e deixassem a velha vida da sua vá entendimento que anteriormente tinham, antes de conhecer a Cristo. Então, como já mencionado, a epístola a Paulo desta igreja foi eficaz em edificar os irmãos para que mantenham uma doutrina e prática santa e firme. Eles aceitaram esta admoestação de Paulo, esta primeira epístola a Efésios que estudamos. Então, tomaram a peito, cuidaram-se na doutrina, cuidaram-se na influência das pessoas à sua volta, cuidaram-se dos que disseram que eram professores da palavra, até apóstolos, e não eram, e os marcaram. Faziam saber à igreja, esses não são fiéis irmãos, não seguem. Então, eles tomaram a peito esta admoestação por Paulo através da epístola aos Efésios. Agora, outra carta, esta vez por João, mas ditado por Jesus Cristo, e inicia com a igreja de Éfeso. É interessante, no meu pensar. Diz, versículo 1, capítulo 2, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Até lá vamos ler agora. Então, escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Era uma cidade enorme. A igreja de Éfeso foi provavelmente iniciada por apóstolo Paulo, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, aquele casal que também fazia tendas, era a profissão deles, mas encontravam-se em diferentes áreas com o apóstolo Paulo. Paulo encontrou-se com Áquila e Priscila aqui e juntos começaram essa igreja, com a equipa de Paulo. Paulo ministrou ali por mais que 2 anos e depois deixou Timóteo para continuar e edificar esta igreja. Paulo provavelmente passou tanto tempo a ministrar em Éfeso por causa da sua importância estratégica. Era conhecida como a metrópole suprema da Ásia. Que título para dar a um povo, não? O metrópole suprema da Ásia, uma das 3 principais cidades do Mediterrâneo Oriental.
Então, economicamente, a cidade prosperou pelo comércio marítimo conectado aos rios do interior. Mercadorias de todos os tipos do Oriente e do Ocidente despejavam em enormes armazéns. Politicamente, era a residência do governador romano e frequentemente palco de importantes julgamentos. Religiosamente, era o centro da adoração de Ártemis ou a Diana. Foi nesta cidade econômica rica, politicamente influente e religiosamente corrupta que uma congregação de cristãos se reunia para adoração, discipulado e evangelismo. É a esta igreja que Jesus dirige a primeira dessas mensagens pessoais. Então, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Então, ao anjo, provavelmente dirigido ao pastor ou ancião principal da igreja. A palavra grega, angelos, traduzido anjo através das Escrituras, significa mensageiro. Foi a responsabilidade do anjo da igreja entregar a mensagem à igreja. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 aos 8, descreve o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, que está a dirigir sua mensagem a João. Em versículo 20 do capítulo 1, acerta que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, Jesus mesmo explica o simbolismo que está a utilizar. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros a essas 7 igrejas. Achamos que era aos pastores. Então, e os castiçais são as 7 igrejas nomeadas por Jesus nestas mensagens. Então, Jesus tem as estrelas, ou os pastores, nas suas mãos e anda no meio dos castiçais, as igrejas. Que relacionamento tão pessoal, eu acho. Que pessoal. O Senhor a guardar seus mensageiros nas suas mãos e anda no meio destas igrejas. Preciosa. Jesus está a cuidar dos seus, os indivíduos, tanto as igrejas. Andar no seu meio e atender suas necessidades. É como Hebreus 4:13 diz. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Jesus em relacionamento pessoal com as igrejas e com seus mensageiros. Versículos 2 e 3, também versículo 6 de capítulo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. E logo versículo 6. Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, esses são os comentários positivos do Senhor Jesus para com esta igreja. Então, Jesus reconheceu o trabalho constante, a paciência,
a separação do mundo e cuidado da doutrina da igreja. Tudo isso Paulo tinha admoestado na sua epístola e a igreja aplicou a sua nova vida em Cristo. Distinguiu-lhes do mundo à sua volta e tinham testemunho fiel do Evangelho. Não foi fácil se desfazer do velho homem e vestir-se nos princípios de Cristo. Sofreram encarados com a hostilidade de líderes opostos aos princípios de Cristo, mas permaneceram firmes na fé. Versículo 6 enfatiza também: Jesus reconheceu que a igreja aborreceu a seita dos nicolaítas, igual como o Senhor. E os nicolaítas queriam misturar imagens com o louvor a Deus e exaltar o clérigo acima dos laicos. Que bom que não ficaram envolvidos com esta seita que continua hoje em dia. Deus odeia esses elementos entre os que se chamam cristãos. Mas em versículos 4 e 5, ouve o que faziam tão fielmente. E nós devemos guardar fielmente sã doutrina, paciência, dispostos a sofrer pela palavra de Deus e manter-se fiel. Fizeram bem. Mas versículos 4 e 5, Jesus fala de uma ofensa. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei de seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apesar de ser tão fiel, Jesus lhes enfrenta com seu pecado grave. Deixaste teu primeiro amor. Sabemos que é sério pelo aviso do versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É fácil, com tanta influência à nossa volta, que com o tempo a sinceridade e simplicidade de amar e servir a Jesus torna em hábito, religião, uma prática e rotina, sem realmente pensar nele. Te tens encontrado essa atitude, essa condição de coração? Jesus salvou-nos para restaurar o precioso relacionamento de amor que tinha conosco antes do pecado destruí-lo. Ao arrepender-nos e acreditar nele, esta relação íntima foi restaurada e tornamos a noiva do Filho de Deus. Ainda esperam os dias das bodas do Cordeiro no futuro, mas entretanto, Jesus está a cuidar da sua noiva e Ele espera que a noiva se cuida nesse relacionamento de amor. Não queria dizer que não amaram nada, mas que a intensidade e qualidade do seu amor
se tenham enfraquecido. É crítico que tal atitude seja reconhecida e que haja verdadeiro arrependimento. Eu tenho pensado isso várias vezes sobre os anos. E penso nos nossos matrimônios. O amor que se enfria não está ok. Vemos a toda volta casais que seu amor enfria, às vezes separam, não vivem mais juntos, já não gostam um do outro, mas isso não é aquilo, isso é aquele de enfriar. Não guardavam. Esses fiéis na doutrina, estes fiéis em frente de sofrer pelo Senhor, num ambiente onde foram perseguidos e odiados pela fé em Cristo. Eles mantinham-se fiéis, mas com o tempo, essa consagração, esse amor fervente tornou-se em prática, hábito. Mantenhamos firme a doutrina, pregamos fielmente, mas seu relacionamento com Jesus não era igual. E seja eu e Norma, ou tu e teu cônjuge, temos que guardar aquele amor. Temos que protegê-lo. É pessoal. E temos que cuidá-lo assim. E não deixá-lo enfriar. Isso foi o pecado da igreja de Éfeso. E Jesus disse, olha, não está bem. O que tens feito bem, mas isso é o mais essencial. Ama-me. Pessoalmente, ama-me. Não fazes o que fazes porque o deves fazer. O deves fazer, mas não é por isso. Ama-me, eu te amo. Ama-me. Por que fazemos o que fazemos em nome de Jesus? Uma boa pergunta. Realmente por quê? Ele me ama. E Ele quer ser amado por mim. A igreja, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É crítico na nossa vida em Cristo essa atitude de amor genuíno e consagração crescente. O que devemos fazer? A roupa velha que devemos tirar e vestir-nos do novo homem em Cristo. Mas tudo isso acompanha-se por uma atitude pessoal para com Cristo. Não te deixes ser enganado. Ama a teu Senhor. Passa tempo com Ele. Cuida esse relacionamento pessoal com Ele. Versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
quem na igreja estivesse disposto a ouvir a admoestação de Cristo, quem tivesse ouvidos, para ouvir o que Deus estava a dizer, e se arrepender da sua negligência pecaminosa, podemos chamar nossa falta de entrega e amor ao Senhor, podemos chamá-lo o que é? Pecado. Pecado que faz diferença ao Senhor. Tanto que diz, se não te arrependeres, tirarei teu lugar com a igreja. Não está a falar de perder salvação, está a falar de relacionamento entre o mensageiro e a igreja e seu amor para com Cristo. Podemos perder nossa eficácia, podemos perder nosso privilégio de dar testemunho de Cristo fielmente, por descuidar nosso amor para com o Senhor. Jesus não quer religião, Ele não quer hábito, Ele não quer rotina, Ele quer que o ame. E que eu cresça nesse amor. Que seja pessoal, genuíno e fervente. Então, quem na igreja estivesse disposto a ouvir a admoestação de Cristo e se arrepender de sua negligência pecaminosa, seria abençoado de maneira especial na eternidade. Deus promete premiar-nos, quer dar-nos galardões preciosos quando nos arrependemos da nossa vã maneira de viver. Parte de uma vã maneira de viver é hábito e rotina, em vez de uma entrega pessoal e crescente ao Senhor. O novo homem em Cristo não é rotina. O novo homem em Cristo, vestir-nos do novo homem, não é ser cristão à minha maneira. É uma entrega pessoal e constante de amor para com Jesus. Então, ao vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nos quer premiar, nos quer abençoar. As bênçãos da eternidade dependem das decisões de hoje. Em Cristo, a eternidade é nossa, na presença de Deus. Mas há muito mais que Deus tem preparado. Que nos quer abençoar com essas preciosas bênçãos que Ele tem preparado para os seus. Então, entre eles, esta árvore. Não todos vão ter direito a esta árvore, aparentemente. Os que estão no céu. Mas certamente haverá aqueles que sim. A nova vida em Cristo é para viver agora, tanto no futuro. É um estilo diferente de viver do que antes conhecíamos na vaidade da nossa mente. As admoestações pessoais, conjugais, os que vimos na Epístola aos Efésios, admoestações familiares e da igreja são para tomar seriamente e pessoalmente.
Veste-se de novo homem. Deixa a velha vestimenta do mundo e coloca ao Senhor Jesus Cristo no primeiro lugar na tua vida. Ele ama-te e quer ser amado por ti. Não somente por palavras, mas no viver diário. Ele não permite outros senhoras, amantes ou deuses na vida de sua noiva. Não deixes a carne, nem o mundo, nem Satanás te enganar e interferir no crescimento da tua entrega a Jesus. Ele merece o melhor do teu amor. Não é? A verdade, sim é. Todos temos que cuidar-nos nisso. Temos que ouvir esta admoestação. E tanto como as admoestações de Paulo para guardar essa doutrina e nossas famílias, nossos relacionamentos conjugais, tudo isso, temos que cuidar acima de tudo. Guardar que nosso amor seja real, genuíno, honesto e crescente. Não deixá-lo enfriar. Que nossa entrega cresça. Para com Jesus. Ele permanece fiel. Seu amor permanece fervente para conosco. Somos sua noiva. E Ele quer que nós cuidemos neste relacionamento, tanto como Ele nos cuida. Então, uma admoestação escrita à igreja de Éfeso. Uma coisa tenho contra ti, igreja. Tens feito bem tudo isso e constantemente, mas olha, já não me amas como antes. Arrependa-te. Não está bem. Ajuda-nos, Senhor. Cada um. Pai, em nome de teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, estamos a abrir tua palavra e eis aqui essa admoestação. E essa não só a igreja de Éfeso, mas há muitas das tuas igrejas encontram-se numa atitude semelhante ou igual. Nós somos uma igreja perante ti. Somos parte da tua noiva. E precisamos nós ouvir essas palavras de coração. Nós precisamos de cuidar-nos no nosso amor para contigo. E não deixar nada ou ninguém mexer com aquilo. Ao contrário, que achamos tempo contigo, de ouvir tuas palavras, sentir teu amor e expressar e viver nosso amor para contigo. Ajuda-nos, Pai, tu sabes das nossas fraquezas. E que pedimos que teu Espírito tenha toda a liberdade nos nossos corações, para que não sejamos achados nessa condição. Ao contrário, que ouçamos tua palavra, que nos arrependemos no necessário e que nosso relacionamento contigo seja de doçura que tu queres que seja. E então,
brilharemos por ti. E quando tentamos falar com alguém de ti, nossa palavra temperará bem o coração da outra. Porque o nosso amor para contigo é genuíno e crescente. Façam a diferença em nós, Pai. Para que Cristo seja exaltado. No seu nome te agradecemos e pedimos. Amém. Muito obrigado, irmãos.